estamos aqui para mais um podcast do Smart Talks, cujo objetivo é ajudar famílias na missão de educar. Estou aqui hoje, Beatriz, diretora da Escola Smart Start, junto com a Andréia, nossa co-host, que é a coordenadora pedagógica, e temos uma convidada especial, a Keila Trevisani. Vou pedir para que ela se apresente um pouquinho. Bom dia, pessoal. Meu nome é Keila, eu sou pedagoga, psicopedagoga e também trabalho como coach infantil. E hoje a nossa conversa vai ser um pouquinho sobre as temidas tarefas de casa e a rotina, né? A importância aí desses dois temas nesse processo de educação das crianças e adolescentes. Então, para começar, acho que a gente podia falar um pouquinho das tarefas de casa, né? Qual é a importância, assim, por que essa tarefa é tão necessária? Eu considero muito importante as tarefas de casa se a criança tiver atividade ou não, porque ela precisa compreender que a tarefa não é apenas na escola, ela precisa entender que em casa também é um ambiente para se estudar. Assim, enquanto você estava falando, eu estava pensando assim, como mãe, né? Precisa mesmo tarefa de casa? Tem necessidade disso? Eu vou falar enquanto escola, então. A tarefa, ela acaba, como a Keila falou, né? É importante que a criança tenha, independente de ser enviada pela escola, mas pensando aí na tarefa escolar, é um reforço do que ela viu em casa, né? E acho que até você vai saber explicar melhor, André, pelo lado da neurociência, né? É importante de se repetir o conteúdo ali no processo de aprendizagem, de que isso seja visto mais de uma vez, para que o cérebro realmente consolide esse conteúdo, esse aprendizado, né? Entenda que aquilo foi importante. Então, isso sem falar da questão de rotina, do hábito de estudos, né? Pensando só em aprendizado, é importante que esse conteúdo seja revisto também em casa. É que essa é uma coisa que a gente ouve, né, dos pais. O pai fala assim, precisa mesmo? E esse tanto de tarefa, né? Por que tem que ir tarefa todo dia? E aí essa repetição, digamos assim, né, dessa rotina, dessa questão dos conteúdos, para quê? Já viu lá na escola, para que ver em casa, né? E o quanto isso é importante para consolidar mesmo. A consolidação da memória de curto, médio e longo prazo, né? E aí, às vezes, a gente não consegue compreender o quanto isso pode ser rico, não só para a criança, mas para o adolescente, para o adulto e até para o idoso, né? Hoje a gente tem pessoas atendendo idosos para poder manter esse cérebro ativo, através de quê? De uma rotina, né? De todo um preparo e tal. Então, assim, essa questão da tarefa de casa é algo que, às vezes, as pessoas abraçam tranquilamente, mas outras sentem muita dificuldade mesmo, né? Não só os pais, mas a própria criança, às vezes, resiste um pouco, né? E eu queria pensar também um pouquinho assim, como minimizar isso para a criança, né? Como tornar isso, Keila, como tornar isso prazeroso? É verdade. Eu tenho, assim, uma experiência eu tenho um casal de filhos e com a Sofia foi super tranquilo, né? Super tranquilo. Então, assim, desde que eu me entendo por gente, a minha mãe também é professora, então ela preparou tudo muito lúdico, tudo com muito carinho. Então, assim, é interessante a gente entender que muitos assuntos o pai fala assim, eu não tenho didática, eu não domino, mas ele pode dar o melhor, ele pode preparar alguma coisa e aquele momento se tornar prazeroso para a criança. Então, assim, eu não vou começar com uma rotina de 1 hora de estudos por dia com uma criança pequena, mas são 10 minutos ali pintando, 10 minutos ali desenhando, que eu vou conseguir que a criança absorva e compreenda tudo aquilo que ela entendeu na escola. Então, assim, hoje, quando eu vou ensinar a tarefa para o Samuel, eu percebi que ele gosta de desenhar. E eu falo assim, que um ponto muito importante é a gente observar os nossos filhos e ver o que eles gostam, o que eles têm prazer, o que eles têm facilidade, o que eles têm dificuldade. Então, a gente observa muitas coisas e é importante observar as crianças. O Samuel ama desenhar. Então, o que eu faço? Antes da tarefa de casa, eu desenho com ele. Então, aquele momento se tornou prazeroso. E é até importante você falar que é antes, né, Keila? Porque a tendência é a gente querer fazer uma troca. Não, você gosta de desenhar, faz a tarefa que eu deixo desenhar.
É Então, verdade, existem momentos que a gente realmente trabalha com recompensas. Eu uso isso nos livros com a Ana Sofia, para ela ler, então no final tem uma recompensa. Mas a questão é, eu preciso que ele tenha atenção, eu preciso que ele goste, eu preciso que não seja chato, né? Então, assim, é um momento que eu vou estar inserindo para ele a questão do é gostoso estudar, é bom estudar, eu estou aprendendo aquilo ali. Então, quando eu não pinto com ele, a tarefa dura 1 hora. Por quê? Porque ele faz assim, naquele tempo, naquele ranço, entendeu? Funciona mais ou menos assim. E aí o meu esposo até falou assim, nossa, mas você... Ele tem que entender que é estudar primeiro. Eu falei assim, mas tem muitas abordagens que a gente pode fazer diferente. Então, vamos se colocar no lugar da criança. Se, de repente, um professor da faculdade chegar e falar assim, você tem que ler esse livro numa semana. Você vai falar assim, meu Deus... 1 semana, mas e se de repente for mais prazeroso? Vamos separar os capítulos para que a gente consiga chegar no objetivo? Então, hoje eu pinto com ele 5, 10 minutinhos e eu brinco que ele fala assim, mamãe, já estou de boa. Porque ele fica tranquilo. Aí a tarefa ele faz em 15 minutos. Isso é tão interessante que, à luz da neurociência, você está fazendo um pareamento. O que, que é isso, né? Porque o lugar dos hábitos é o mesmo lugar dos vícios no cérebro. E aí, por exemplo, uma pessoa que quer deixar de fumar, e ela sempre fuma no mesmo alpendre, digamos assim, né? No momento que ela decidir parar de fumar, o último lugar que ela vai é no alpendre, porque o alpendre está ligado, está pareado com o ato de fumar. Quando você pinta com ele antes da tarefa, você está pareando algo prazeroso para algo que é desafiador. Então, o nosso cérebro ele vai fazendo esses engramas e ele vai criando hábitos bons, né, no caso, a partir de coisas prazerosas. Então, assim, primeiro eu preparo... Ó como que ele fala, olha, eu então tô de eu tô boa. no caminho certo. Olha como que ele fala, estou de boa. Quer dizer, boa. eu estou preparado, né? Eu, há algum tempo atrás, já tem alguns anos que eu faço isso. Para mim, ler a Bíblia, era um sacrifício. Porque tem que sentar, tem que ler. Mas eu amo café. Então, o que eu aprendi a fazer? Peguei o café, a Bíblia junto. Eu pareei os dois, então, automaticamente, a hora que eu acordo e sinto o cheirinho do café, me vem, eu tenho que ler a Bíblia. Eu vou e leio a Bíblia. Então, assim, são pareamentos que a gente vai fazendo e que são, assim, riquíssimos. Aí você pensa, o Samuel lá com, sei lá, 30 anos, ele tá lá num congresso, e no meio desse congresso mandam ele desenhar. Obviamente, o cérebro dele vai estar muito mais propício a receber o que trouxerem, porque ele vai ter uma memória lá de trás que após pintar era prazeroso, antes de pintar era prazeroso. Eles se misturam, não fica mais aquele negócio pesado, né? O cérebro entende, opa, vem coisa boa por aí. Então, assim, qual que é o benefício que vem depois disso? Nossa, essa questão do pareamento no cérebro é fantástica, fantástica. É porque facilita, né, na hora de chamar para a tarefa. Sim. Né, que vai fazer tarefa, aquela coisa sofrida, a mãe já fica angustiada, porque sabe que vai ser um momento desgastante, a criança também, aí já senta os dois com aquela sensação de que é uma coisa ruim. Né? E são tantas recompensas boas, né, dessa rotina de estudos, desse hábito de estudos, que se estiver associado a algo positivo, realmente... Acho que a Keila vai falar um pouquinho aí para frente, mas assim, o tanto que é importante, uma coisa que ela falou, eu desenho, eu pinto com ele. Com ele. Sim. Não é uma coisa dele, é a sua tarefa, não. Vamos juntos, nós estamos juntos. Só para contextualizar também, para que as pessoas entendam, o Samuel tem 6 anos, né? 6 anos. Então, está no primeiro ano. Se nós formos pensar aí em questão de tarefa, aquela formalidade toda, está iniciando agora, né? Mas ele já tem Então, casa, já tem 2 já... anos. Já tem, porque o que acontece? Eu falo assim que hoje a maior dificuldade dos pais não é só a questão da tarefa. Se tu vem um livro para ler, às vezes a criança tem 2 meses para ler um livro e não consegue ler 3 folhas por dia. Mas o que nós somos hoje se a gente não ler, se a gente estudar? Não funciona. Então, eu preciso preparar um caminho. E é junto. Então, assim, hoje com a minha filha, ela tem 10. Então, tem livros que ela lê sozinha, tem livros que eu leio junto. Os mais difíceis a gente lê junto. Demora mais, porque tem que encaixar o horário. Mas é o nosso momento. Então, é muito importante isso. E aí, esses dias, ela até
compartilhou, ela falou assim, faz muito tempo que a gente não tem um livro juntas. Eu vou escolher um. Eu falei, então escolhe. Ela escolheu o mais difícil. Eu falei, então tá bom. Vamos lá. Mas por quê? Porque precisa que seja junto. Então, quando a gente fala de aprendizagem, a gente fala assim, primeiro eu mostro, depois eu faço junto, depois eu oriento como ele tem que fazer. Então, hoje, o que os pais eles associam? Olha, eu estou lavando louça, você está aí na mesa fazendo a tarefa. E não funciona. Demorou 2 horas. Claro que demorou 2 horas. Por quê? Porque ele estava sozinho fazendo a tarefa. Então, é muito complicado para uma criança, né? E outra coisa importante também do estar junto é quando a gente fala da ligação neural. Então, assim, às vezes, uma criança, ela fez uma continha de matemática e aí ela errou na subtração, esqueceu de emprestar. Mas o pai não estava ali ajudando. E aí, todas as vezes, ele tem aquele mesmo erro. Por quê? Porque foi a primeira ligação que ele fez, a primeira coisa que ele aprendeu. Então, quando eu estou junto com meu filho, eu minimizo isso, né? Então, assim, eu vou te ensinar o caminho certo e a partir daqui você vai seguindo. Então, se torna muito mais fácil. E uma coisa assim que eu ouço, né, os pais dizerem é: André, eu não gosto de ler. Como é que eu vou fazer minha filha ler se eu não gosto de ler? Mas também já ouvi relatos diferentes. A partir do momento que começou a acompanhar o filho, passou a gostar de ler. Não, e da leitura, a Keila compartilhou, acho que foi até no Instagram, sobre as metas, né, feitas com a Ana Sofia. Eu adorei, já anotei para começar a seguir em casa. E eu acho que assim, isso serve inclusive para gente. Para o adulto. Né? Então, ela aplicou ali pensando na Ana Sofia, né, datas para serem cumpridas a cada capítulo, a cada número de páginas. E é tudo hábito, é tudo rotina, é tudo... Então, para nós, né? Não gosto de ler. Começa aos pouquinhos, né? Começa por um assunto que interessa e a mesma coisa para criança. E até a Andrea compartilhou um negócio que eu achei muito interessante. Às vezes, começa um livro e não se interessa. E aí para. Aí começa outro e lê a noite inteira. Né? Mas aí o que acontece? Às vezes você não consegue reter tudo aquilo que você estudou, então também não funciona. Né? Então, assim, a rotina, ela é um pouco complicada e a questão do hábito é você fazer todos os dias. Esse do livro, a minha mãe fazia comigo. Mas é bem legal. Você pega um livro, então hoje a Ana lê 200 folhas. Então, ela lê em 10 dias, a gente separa 20 folhas por dia. Aí, cada post-it tem uma folha. Nossa, a leitura dela está melhor do que muito adulto. Preciso deixar isso registrado. Ela lê 3 livros por mês. Que bacana. E aí a gente faz, né? E aí eu coloco, hoje você ganhou um sorvete. Hoje você vai não sei o quê. Hoje é só um abraço. Hoje você vai dormir 10 minutos na minha cama. Então ela quer ver qual é o próximo prêmio. E o que ela está fazendo? Lendo. E depois que ela lê, ela não tem que fazer um mapa mental para me explicar o que ela entendeu. Só que todo mundo gosta de desenhar lá em casa, então ela faz tudo com desenho. Eu falei, não tem problema. A história toda tá aí, me conta. E aí ela vai aprendendo, então se torna prazeroso. E quando você percebe que se tornou um hábito, quando não é tão cansativo, quando o clima não está tão tenso, então assim, não é obrigado para mim. Por quê? Eu quero o desenvolvimento da minha filha, então eu busco que ela seja melhor, que ela vai evoluindo conforme eu sei que ela consegue. E aí ela chegou nas férias, ela falou assim, mãe, 15 dias, já não aguento mais, me dá um livro. Por quê? Porque se tornou um hábito. Então, se tornou prazeroso, né? Então, a gente quer hábitos bons. E essa questão do hábito, né? Existem vários estudos mostrando assim. Saiu um livro um tempo atrás falando que era 21 dias para você adquirir um novo hábito, né? Quem dera fosse só 21. Mas, assim, já existem estudos mostrando que tem pessoas que levam até 240 dias para, de fato, que aquilo se torne um hábito. E o que é se tornar um hábito? Aquilo, como a Keila falou, não é mais sofrido, eu não tenho mais que pensar, eu só faço. Né? Então, por exemplo, quando você levanta da cama e vai escovar os dentes, isso sim já é um hábito, você nem pensa. Porque se eu parar com vocês agora e falar assim, por favor, me digam, quantas vezes vocês escovaram o canino? Vocês começaram pela língua, pelos dentes posteriores, anteriores? Por onde você começou? Por onde você terminou? Quantas vezes? Você não tem mais esse número preciso. Quando você é pequenininho, a dentista vai falar, escova tantas vezes, de cima para baixo e tal. Se eu for te perguntar minuciosamente os movimentos que você faz, você já não sabe, mas você faz. Isso é um hábito. Então, isso leva tempo e varia de pessoa para pessoa. Então, por exemplo,
A Ana Sofia, provavelmente, ela tem essa questão do hábito mais fácil para pegar do que talvez o Samuel, talvez seja mais desafiador para ele. E aí eu queria que você falasse um pouquinho dessa questão da comparação entre as crianças. Porque os filhos são diferentes, né, Keila? São diferentes, é verdade. Só complementando sobre hábito, não tem como você fazer 2 vezes por semana. É algo que você faz todos os dias. Todos os dias, verdade. Todos os dias, não tem como. Então, assim, a Ana Sofia, eu comecei a fazer tarefa de casa com ela antes das tarefas virem. Porque a gente tinha um tempinho para estudar. Então, com 1 ano e 3 meses, eu comecei. Não creio. Aí, só explica então, Keila. Explica Que tipo isso. de Gente, eu tarefa? não sou radical. Exatamente, assim, que tipo de tarefas? Porque também, às vezes a pessoa escuta e já vai pegar ali o alfabeto para começar a trabalhar com a criança de 1 ano e meio. Então, assim, com essa idade, né, dos pequenos, o que os pais podem trabalhar para começar esse hábito de estudo desde tão novinho? A gente separava 15 minutos todos os dias à noite, então ela sabia que era o meu tempo com ela, né? Que eu trabalhava o dia inteiro e aí a gente separava. Então, assim, era pintar. A gente pintava e a gente desenhava e tinha um momento da história. Então, um dia eu contava história, 15 minutos para ela, outro dia ela compartilhava a história que ela entendeu para ver o que ela lembrava da história, que era os 3 porquinhos, acho que ficamos uns 2 meses com os 3 porquinhos. E aí eu pintar no dedo, pontilhar, até hoje ela ama escrever de caneta, mas eram tarefas assim, vamos recortar? Vamos primeiro amassar, pega o papel crepom e vamos amassar, para poder criar a bolinha. Então, assim, com 1 ano e 3 meses ela começou e ela falava, mamãe chegou, pronto, é a hora da tarefa. E a gente ficava 15 minutinhos. Então, assim, ela aprendeu a ser o nosso momento. Então, eu sempre falo que é o nosso momento, que foi a minha dificuldade no 5º ano, que eu falei assim, Ana, você já consegue fazer as tarefas sozinhas. E aí ela ficou assim, emocionalmente abalada. Ela falou assim, eu não consigo, eu só consigo fazer se for com você. E aí eu precisei de ajuda de um profissional para que possa estar ajudando. E a profissional me falou assim, ela ligou você à tarefa, não tem o que fazer. Você vai ter que desmamar bem devagar. E aí eu falava assim, todo o seu lado. E eu ia e olhava. E aí hoje a gente já conseguiu. Ela faz sozinha e os que ela tem dúvida, ela tira comigo. Mas assim, todos os dias, de segunda a sábado, nós temos 15 minutinhos. Isso aí que você fez foi na psicologia a gente chama de dessensibilização sistemática. Ela estava atrelando você à tarefa, então estava grudado esses dois, né? Eu não posso fazer isso abruptamente, porque senão eu abalo ela emocionalmente mesmo. Não, a partir de hoje você vai fazer a tarefa sozinha. Não, eu vou me afastando bem devagar, até que ela consiga, mesmo me enxergando de longe, não requerer a minha presença mais, porque ela descobre que dá conta sozinha e que ela sobrevive emocionalmente também, sem você do lado dela. Aí a gente faz dessensibilização sistemática, foi exatamente o que você fez, você foi se afastando, e aí assim, o tanto que isso é importante para a gente não querer fazer dessensibilização sistemática com o Samuel, por exemplo, que não está na hora ainda dele ir sozinho, né? E detalhe, 1 vez por semana eu tenho que fazer a tarefa inteira com ela. Aí a gente combinou, porque ela fala, mãe, ou você vai fazer aula de inglês comigo, ou você vai fazer a tarefa de matemática. Eu preciso. Eu falei, então esse foi o nosso combinado. Perfeito. Então, é um elo que ele tá devagarzinho se desligando. Não, Já e o assim, Samuel, enquanto escola, a recomendação, né, para os professores, e que nós falamos também em reunião para os pais, é que a tarefa é da criança. Né? Então, é que seja em um nível que a criança consiga fazer sozinha. E aí os pais ficam nesse dilema. Não, mas se é para criança, se é para fazer sozinha, então é dela, não é minha. Né? Então, a importância de que, ok, a tarefa é da criança, não é para fazer por ela, mas é para estar ali dando esse suporte. fazer com ela. Fazer com ela. Tem uma diferença. E não dar a resposta, né? Ajudar no processo, mas sem fazer por ela, fazer com ela. É bem importante, porque quando a gente fala de tarefa de casa, eu acredito assim que os pais surtam. E eles esperam o quê? Eles esperam que a criança traga tarefas e não precisa. Por quê? Porque quando eu falo assim, às vezes uma criança, no primeiro ano vai ter tarefa, então é só no primeiro ano que eu vou me preparar para poder estudar. Não. É gradativo, não precisa ser aquela folhas e folhas, cadernos e cadernos, mas a criança tem habilidade com matemática? Vamos começar com os números?
Ah, a criança gosta de ler, vamos começar com uma leitura? Por quê? Porque você precisa mostrar para ela que em casa também se estuda, né? Então, a gente tem que estar junto ali. Mas sobre o Samuel já foi um pouco mais complicado, porque ele não fica quieto. Ele não fica quieto, eu até lembro, eu acho que me marcou muito o que a Andréia falou. Ela falou assim, ele reclama da quantidade de tarefa? Eu falei, Andréia do céu, ele reclama demais. Antes de pegar a tarefa, ele olha e fala assim, quantas folhas tem aqui? Deixa eu contar. Isso é muito comum. Eu falei, meu filho, mas não importa, você tem que fazer. Ai, meu Deus, hoje são 3, entendeu? Aí ele fica feliz, mãe, hoje não teve. Não, mas a gente tem a nossa. Se não teve, a gente tem a nossa, porque a rotina, ela continua. E aí eu entendi que com ele eu precisava acalmar. Por quê? Eu achei interessante que ele compartilhou e ele falou assim, porque a gente tem um diálogo bem aberto. A gente conversa bastante, então ele falou assim, mãe, deixa eu te falar, eu só tô pensando na hora de brincar. Eu tô aqui, mas eu tô pensando que lá na minha cama tem um brinquedo que eu gosto. Aí eu falei assim, então, quer dizer, a cabeça dele não estava concentrada ali. Então, o que eu ensinasse, se fosse rispidamente, dura, né? Falar, tem que se concentrar e pronto. E ele está me falando que ele não está conseguindo. Então, eu preciso observar. Então, eu falo que a observação é muito importante. Ele não está conseguindo, o que eu posso fazer para ajudar? Isso. Essa é a pergunta que eu falo. Às vezes a Sofia tem alguma dificuldade, então, o que eu posso fazer? Eu falo, Deus, que habilidade que eu preciso ter que eu ainda não tenho para ajudar a Ana Sofia ou para ajudar o Samuel? Então eu sempre peço. E aí o Wagner falou assim, gente, tem papel pela casa inteira, tá tudo picotado, tá tudo cortado. Eu falei, não reclama. Se sair um artista daqui, ele não pode sair frustrado. Então a gente tem que aprender. Eu falei, então você gosta de desenhar? Então, a gente desenha. Então, antes a tarefa durava 1 hora. Hoje eu desenho e faço a tarefa. E ele está lendo e dura 20 minutos. Você me fez lembrar a história de uma menininha que não parava quieta de jeito nenhum, né? E aí a mãe dela pegou, sentou, 4 aninhos, sentou lá na cadeira e falou, senta! Com muita raiva, né? E ela olhou para a mãe dela e falou, mamãe, a senhora me colocou sentada, mas por dentro eu estou de pé. Às vezes a gente precisa entender como é que essa criança está. Ela tá, será que ela está ali? A cabecinha dela está ali? Basta olhar para nós quando a gente está chateado, aborrecido, na correria, você está com uma viagem marcada, precisa arrumar mala, menino e tal, e sua cabeça não está ali. Então, não é hora, por exemplo, do marido chegar e falar, estava pensando a gente comprar uma lancha. Eu estou pensando em viajar, você está falando em lancha? Você está doido, né? Então, assim, não, cada coisa na sua hora. Então, assim, entender, fazer essa observação que você fez, Samuel, olha, está agitado, o que eu preciso fazer para acalmar ele, me acalmar, trazer ele para minha calma, a calma do adulto, que a gente sempre fala, né? Quem que é o adulto da relação e tal. Então, assim, o que fazer, né? E uma outra coisa que eu estava lembrando é que, às vezes, o medo dos pais também de que a criança leve a tarefa sem fazer, né? E aí, ou faz pela criança, ou então a criança não vai naquele dia à aula porque não fez a tarefa, né? E lá na escola a gente tenta mostrar muito isso para os nossos professores, para que eles relevem essas situações. Às vezes a criança tentou sim, do jeitinho dela, tal, não conseguiu. E a tarefa também serve para isso, né, Keila? Para avaliar se essa criança está evoluindo ou não. O que você tem a dizer sobre isso? É muito sério, porque assim, quando a gente fala... Porque o que os pais... deixa eu voltar um pouquinho. O que os pais querem? Quando eles engravidam, eles já sabem como cuidar, já tem algumas noções, mas, na verdade, eu acredito que a gente não se prepara para a hora da escola. Por isso que a gente tem um baque tão grande. Uhum. A gente se prepara para o parto, a gente vai, né, na médica, tudo certinho, aí compra tudo que a criança precisa, mas ele não precisa só desse suporte, ele precisa de muitos, então é bem complicado. Quando começa a tarefa, o pai já pensa assim, que horas que ele vai fazer sozinho? E é muito sério. Então, o pai, eu acredito que ele deveria pensar por uma outra forma. Gente, que oportunidade que eu estou aqui de ajudar meu filho. Olha, um momento de estar só nós dois aqui. Eu não tive, mas agora eu posso plantar uma sementinha no coração do meu filho. Então, assim, é bem terrível isso, né? Não, eu estou aqui ouvindo e pensando assim, gente, isso é TCC pura. É a cognitivo-comportamental, porque é a forma como eu interpreto aquela situação, né? Olha o que você acabou de dizer, ao invés de eu pensar assim, nossa, que hora que ele vai caminhar sozinho, como eu posso aproveitar essa oportunidade com meu filho?
porque isso aqui vai passar tão depressa e vai chegar um momento que ele não vai mais precisar de mim. Não vai. E a Muito gente legal. quer pular etapas. Esse é o problema. Então, fala assim, a minha mãe, ela trabalhava muito, muito, muito. E o que que ela fazia? Quando a gente estava no processo de leitura, ela colocava a gente na circular, não sei quanto, como que era, e falava assim, toda parada de ônibus você lê as placas. Mas assim, eu ligo o estudo à minha mãe. Eu não consigo separar. Não consigo. E é o que a Ana Sofia e o Samuel fazem, né, com a gente. Então, assim, hoje eu vejo e falo assim, gente, uma criança pequena, ela precisa entender que o pai está ali para auxiliar, não é para cobrar. Então, é uma coisa muito séria. Eu sou a orientadora do meu filho, eu sou o apoio, eu sou o suporte do meu filho. Né? Se ele não conseguiu, nós estamos juntos. Se ele conseguiu, vamos comemorar juntos. Isso. Agora, a questão é, fazer a tarefa pela criança é muito sério. Por quê? Porque eu vou querer depois cobrar uma coisa que ele não tem. Eu vou cobrar uma interpretação que ele não tem. Eu vou cobrar uma autonomia que ele não tem. Fora a mensagem que passa para essa criança, né? E quando chegar na escola, ele vai conseguir fazer sozinho? Porque nós, pais, eu acredito assim, que a gente desperta funções e habilidades. Então, é isso que a gente tem que fazer com a criança. Sim. Talvez tenha um pouco de dificuldade, mas eu estou aqui. Mas a questão é, quando vai terminar? Quando terminou? Que horas que acabou? É sofrido? Não. É algo que é para ser prazeroso. Mas foi difícil para mim. Mas você pode fazer diferente. Como que você gostaria que fizesse com você? Faz com ele, né? Faz com ela. E do mesmo jeito que é uma rotina, um hábito que essa criança vai começar a ter para fazer a tarefa, é um hábito nosso mudar a forma de lidar com isso, né? De não ficar nervoso, de observar mais, de pensar, né? Como eu gostaria que fizesse comigo. Porque senão a gente passa a vida justificando aquilo que a gente não faz porque não fizeram conosco. E aí eu vou perpetuando isso ao invés de mudar, né, o rumo da história e fazer uma geração diferente da minha. Dizer, não, olha, não fizeram comigo, mas eu vou fazer com o meu filho. Não fizeram comigo, mas eu vou fazer com a minha filha. Eu vou fazer, eu não sei fazer, eu vou buscar alguém que me ajude, que me dê ideias para que eu faça. Nesse ponto, assim, a gente tem que dar aqui pontinhos para o Instagram, que tem tanta informação legal, tanta coisa boa, né? Tanta dica bacana. Aquela mesmo, né? Direto ela posta lá do Cantinho do Conhecimento, coisas simples que a gente pode fazer e que faz uma diferença gigantesca na vida da criança, né? E eu falo assim, tem tanta coisa na internet que as crianças têm acesso, então a gente também tem que vincular hábitos. Quando eu casei, o meu esposo, ele não lia. Né? Então, assim, ele lia só o que interessava. Eu falo que ele não lia, porque a gente tem que ler um pouquinho de cada coisa. O Wagner vai ouvir esse podcast? Ai, acho que vai. E aí, ele falava assim, meu Deus, pra que tanto livro comprando stand de trem? E ele ama livros, a gente tem uma livraria, assim, bem bonitinha. E aí, eu falei assim, tá, mas não adianta só comprar, você tem que ler. Eu quero anotar. Daí, a gente começou a fazer competição. Quem lia mais? Quem ganhou? Ana Sofia, a gente não ganhou dela ainda. Até ela entrou na competição. Uau, que legal. Eu não sou competitiva, mas os dois são. E aí ela falou assim, é o seguinte, cada um prega no guarda-roupa o que leu. E aí ela começou a anotar, e o nosso só tinha um, só tinha dois. E ela começou a escrever, eu falei, não dou conta. Mas o que é interessante? Ele é competitivo, então ele entrou por isso. E hoje ele gosta. E aí, esses dias, ele comprou 5 livros. Falei, uau, você vai ler? Vou. Aí já terminou 2. Falei assim, meu Deus, que chique. Ele usou a competição a favor dele. A favor dele. Muito bom. Porque a Sofia desafiou. Se fosse eu, talvez não funcionaria. Mas a gente criou estratégias para que desse certo. Então, assim, é interessante. Aí o Samuel entra e fala, também quero o meu. Mas como que eu vou ler? Eu falei assim, você vai ler as sílabas que você conhece. A gente conta como livro lido, entendeu? E funciona. Mas o que eu falo existem muitas formas da gente fazer ser divertido, da gente fazer ser legal. Porque até adulto, quando a gente vai numa escola e, por exemplo, tem um assunto chato, a gente fala, ai meu Deus, que difícil. Mas para a criança, quando é algo novo, às vezes também é complicado. Então a gente precisa fazer com que se torne suave, com que se torne prazeroso para ela. E possível de aprender, né? Porque às vezes a gente acha que é impossível. Não, não é impossível. Vamos por etapas, vamos aos pouquinhos que a coisa funciona, né? E pensando assim, Keila também e Bia, a gente pensar, e aí, quando é que ele vai fazer sozinho de verdade? Quando é que eu vou estar para os pais, né? Quando que eu vou estar livre? Gente, eu não tô livre ainda, não.
Não tô. A Sofia tá no 6º ano e eu ainda acompanho as tarefas e assim, sem nenhum problema, sem nenhum pesar. Por quê? Porque eu acredito que a gente tem que estar junto. Hoje ela tem autonomia, então ela faz 2, 3 vezes por semana sozinha o conteúdo, mas eu olho os trabalhos, eu olho as datas, eu verifico se anotou, porque eu acredito que essa independência ela vai ter mais para frente. Mas assim, a gente vai se desligando devagar. Não é algo que eu vou romper. Eu vou pegar a tesoura e vou cortar e falar, cortei o cordão umbilical, a partir de agora você está sozinho. Talvez possam ter feito isso com você, mas como você se sentiu? Então não funciona. Então a gente precisa de um amparo. E nós somos o amparo Eu dos acho que nossos o filhos. acompanhamento sempre deve existir, né? É justamente como você falou, a gente deve acompanhar, deve olhar, deve saber o que está acontecendo, o que eles estão fazendo. Conforme eles vão ficando mais velhos, eles vão tendo mais autonomia, principalmente se esse processo for feito ali desde pequenininhos, Vai diminuindo, né, o acompanhamento. Mas é a questão, de novo, né, de observar a sua criança. No caso da Ana Sofia, ela ainda precisa, né, tem um dia que ela precisa que você sente e faça junto com ela. Nos outros dias ela já faz sozinha, você só acompanha, vê se fez, se está tudo em ordem. Então, assim, observar, porque tem criança que vai demonstrar essa autonomia, essa vontade de fazer sozinha antes. Mas é importante olhar. Fez, né? Deixa eu ver se tá fez? Fez com capricho, fez tudo que era para ser feito, Um monte de fez pergunta, no tá prazo. Então, assim, eu acho que esse acompanhamento vai continuar ali até... E o olhar, né? O nosso olhar, ele é tão importante enquanto mães, porque esse filho está ali, está produzindo, está fazendo, mas que importância tem isso para mim? Quando eu pego o livro do meu filho e eu olho, isso mostra para ele que sim, estudar é importante. Olha, minha mãe para olhar as minhas coisas, para olhar as minhas produções. Ela conversa comigo sobre um texto que eu aprendi hoje de manhã. Então, isso tem importância. E o nosso cérebro, ele é um sistema de recompensa, né? O tempo todo, o que eu ganho com isso? O que eu ganho com isso? A gente pode até não falar, mas o tempo todo o nosso cérebro está buscando o que eu ganho com isso. E aí, assim, a criança ganha, além de conhecimento, conexão com essa mãe, aumento das conexões neurais, você emocionais. falando, eu lembrei de um aluno, né? Que nós atendemos essa semana. Isso. Que não estava fazendo a tarefa em sala e foi lá conversar. E ele perguntou exatamente, o que eu ganho com isso? O que eu ganho em fazer tarefa? Eu estou cansado de vir aqui, o que eu ganho com isso? E aí nós fomos mostrando para ele que era o conhecimento, mas o conhecimento para a criança ainda é muito vago. Então você precisa mostrar aonde o conhecimento vai ser aplicado para que ela entenda. Ah, tá, agora eu entendi. Então quer dizer que se lá na frente eu quiser fazer isto ou aquilo, eu preciso disso que eu estou vendo agora. E isso, aí começa a fazer algum sentido. Mas imagina isso sendo reforçado pelos pais, né? Essa vibração, porque é muito engraçado isso. Os pais têm uma loucura para que os filhos aprendam a ler, né? E aí, depois que eles veem que a criança tem autonomia na leitura e na escrita, é meio que, não, agora você dá conta, né? E não. Então, o mesmo empenho que a gente tem para quando ele ainda está ali nos primeiros passos, nas primeiras letrinhas, a gente tem que ter no restante, né? Então, por exemplo, a Ana Sofia lê um livro, ela tem a liberdade de chegar e falar, mãe, esse livro aqui é muito legal. Ai, mãe, esse livro é muito chato, não gostei dele não, e tal, podia haver uma outra coleção para mim, a respeito disso, daquilo. E ela vai descobrindo quais são os gostos dela, né? Ela vai se encontrando no mundo literário, né? Da maneirinha dela, do jeito dela, e isso vai se generalizar para outros comportamentos. Porque uma pessoa que lê assim, eu não sei vocês, mas eu, quando era criança, gente, eu lia bula de remédio, eu lia manual de coisa, amava, eu sempre gostei de ler. Então, onde tinha letra, meu olho estava. Então, manual de, sei lá, TV, tudo. É tanto que até hoje, meu filho, ele vai fazer 21 anos e ele tem muita coisa que ele vai por intuição. E eu falo, eu até brinco, eu chamo Manuel de Manuel, né? Eu falo, cadê o Manuel? Porque lá tem tudo. Problema tal, solução tal. Tá lá, gente, é só ler, né? Então, isso generaliza para outros comportamentos. Aí você vai, sei lá, fazer direito, vai ser assessor de juiz, você vai ler, porque é um comportamento que foi generalizado, né? É muito legal isso. Eu acho, assim, importante que nós sabemos que os pais, eles trabalham muito, então, assim, muitos falam assim, eu não tenho tempo, não consigo, eu não dou conta. Ok, eu vou ver um acompanhamento.
sem problemas, concordo. Mas você precisa ter o seu tempo com o seu filho. É verdade. Independente do acompanhamento. Tem Por coisa quê? que é intransferível, né? Não tem como. Então, assim, mesmo quando você dá uma olhada, uma pincelada, a criança fala, meu pai tá olhando a minha tarefa. Vou caprichar mais que meu pai tá olhando a minha tarefa. Então, assim, é importante. Então, assim, eu não sou muito fã de história, gente. Eu não gosto muito de história. Meu marido é apaixonado. Falou, ótimo, você fica com história, eu fico com matemática e português. Que é o que eu amo, né? Então, assim, às vezes quando tem tarefa de matemática, pai, deixa a mamãe, papai. E aí ele fica com a história, geografia, que ele coloca vídeos, ele gosta de vídeos, então ele coloca vídeos no YouTube sobre o tema. E aí os dois começam a assistir. Então, assim, é importante, porque não é só a mãe, são os dois, né? Às vezes eu não posso muito, mas eu passo meia hora. Então, é um investimento que você faz tanto no relacionamento, como na questão da aprendizagem do seu filho. Com certeza. E aí, pensando nessas famílias, né, que acabam tendo a rotina muito, muito cheia e não tem tempo né, de acompanhar aí as tarefas, acaba levando para um acompanhamento pedagógico. Como você falou, né, é importante que ainda assim os pais acompanhem em casa para olhar o que foi feito, o que não foi feito, o que a criança está estudando, até para ter assunto em comum, né? Quando vai entrando aí na adolescência, para conhecer melhor o filho. Mas como a gente pode fazer para organizar aí uma rotina equilibrada? Porque muitas vezes essa rotina corrida não é só dos pais, é das próprias crianças, entre diversas atividades extra, e sejam esportes, o próprio acompanhamento pedagógico, curso de idiomas. Gente, eu acho que tem criança com rotina mais pesada que a gente, né? Por quê? Porque às vezes os pais pensam assim, eu quero compensar, eu quero ocupar, ele tem que aprender, né? Mas na verdade eu penso que tudo tem que ter um equilíbrio, e é muito sério. Então, assim, muitos falam assim, eu não gosto de rotina. Olha, ela pode ser um pouco chata, mas os benefícios dela são fantásticos, são inúmeros. Então, assim, hoje eu até falo assim que você pode sair da rotina? Pode, mas é importante você ter. Por quê? É importante você falar para a criança o que você espera e como ela deve se comportar. Então, ela tem que saber. Eu falo que quando a rotina existe, o mau comportamento vai embora. Porque lá em casa funciona. Se eu acordo e falo assim, ficam livres. Eles não sabem o que tem que fazer, eles começam a brigar. Então, assim, aí ficam chato, aí um liga a televisão, aí bagunçou tudo. Eu falo, não, funciona assim, assim, assim. Depois vocês têm um tempo livre. E aí flui. Então, eu acho assim não. Para mim, eu não vivo sem rotina. Eu gosto muito, mas tudo com equilíbrio. Claro, se a criança for pequenininha, tem o tempo de brincar, tem o tempo do lúdico, mas a rotina, ela deve existir na vida da criança, até para poder equilibrar a vidinha dela ali. E você, pai, se coloque na rotina do seu filho. Porque a gente não tem que colocar só compromissos ali, a gente tem que fazer parte, né? É muito importante. Show de bola. Se coloque na rotina do seu filho. Isso é muito bacana. Porque eu sempre pergunto, né, quando eu estou atendendo, quem é a pessoa mais importante da sua vida? Invariavelmente as pessoas dizem assim, meu filho, minha mãe, meu pai. Nunca é ela mesma, ela nunca está na agenda. Ela está sempre naquele movimento para fora, cuidando de todo mundo e não cuida de si. E aí ela cai doente e aí já era, né? Como diz meu pai, a Inês é morta. Então, essa questão dessa importância, né, de você se colocar na rotina do seu filho. Todos os dias você tem um tempo com ele? Né? Isso é muito importante. E a questão que você falou assim, dos benefícios da rotina, você saber o que esperar. Para a criança, a previsibilidade é muito importante. Né? A gente ouve relatos dos professores, a gente orienta os professores, olha, coloque no quadro qual vai ser o passo a passo de hoje. As crianças amam aquilo, porque quando você não coloca, eles não te dão sossego, eles ficam assim, ô Pro, que hora que vai ser isso? Ô Miss, que hora que vai ser aquilo? Ô Miss, que hora que vai ser assim, assim? Professora, que hora que vai... Fica visual, né? Agora quando eu visualizo, puxa vida, que bacana, né? Então é importante a rotina para nós, economiza tempo, gasto de energia, você consegue aproveitar melhor o seu tempo. Agora uma coisa que aquilo falou que eu vejo que é assim, é sério isso. Tem crianças com rotinas mais pesadas que dos adultos, né? Com compromissos exagerados. E as crianças, algumas já estão sinalizando irritabilidade, começam a brigar, começam a fazer as coisas de qualquer maneira, começam a resistir, a fazer um movimento de fuga e esquiva. Por quê? Porque elas estão cansadas.
porque talvez essa rotina não esteja adequada para essa criança. Ah, não, mas é criança, tem que aproveitar agora. Calma, gente, tudo a seu tempo, né? Porque senão você também coloca o sistema em fadiga. E aí não vai ter aproveitamento também. Não, é muito sério. Então, assim, quando a gente fala a respeito de rotina, é bem importante, assim, que quando eu falo que tem que ter um tempo para a gente, isso é sério e é importante. Então, assim, se a gente não estiver bem, não flui, não funciona, não tem como a gente ajudar se nós não estamos bem. E outra coisa, assim, quando eu falo para a gente se incluir na rotina, não é apenas nós como pais, eu vou incluir, vou fazer uma tarefa com meu filho. Não, gente, incluir é o seu tempo. Incluir assistir um filme, incluir aquele tempo do nada, aquela caixinha do nada. Por quê? Porque mais para frente o seu filho vai se tornar um adolescente que talvez pode não conversar com você. Por quê? Porque você não teve um relacionamento com ele. Então, é agora que a gente tem que ter tempo, mas um tempo de qualidade para que a gente consiga nutrir um relacionamento. Para que todas as dúvidas, você seja a primeira pessoa que ele vai procurar. Até porque então, é uma necessidade importante. inerente ao ser humano. Se ela não é suprida, ele vai buscar em outro lugar. Então, melhor que seja conosco, pais, né? Até que ele esteja pronto para buscar, né, os seus próprios relacionamentos. Mas se a gente não faz isso, se a gente não se coloca na agenda, outra pessoa vai se colocar. Outra pessoa, é muito sério. E também a respeito do que a Andréa falou, a respeito da rotina. As crianças que têm dificuldade de aprendizagem, é tão importante que esteja ali escrito, porque senão elas ficam ansiosas. Elas não conseguem terminar, né? Então, assim, quando eu falo para o Samuel assim, olha, daqui a pouco, ai mãe, isso daqui a pouco, eu não sei o que é daqui a pouco. Fala que esse daqui a pouco para mim é Samuel quando? É que ele fala tudo, né? E aí eu falo assim, daqui a pouco vai ser depois do almoço. Ah, tá beleza. Então tá bom. Então eu sei que vai demorar, que você não tá nem começando a fazer o almoço ainda, então é depois do almoço. Mas por quê? A gente fala muito abstrato e eles precisam de uma coisa mais concreta, né? Já a Sofia já está mais madura. Ai, daqui a pouco. Vai durar umas 3 horas. Ela já tem uma noção do daqui a pouco. Então, assim, quando tá ali, e ele até compartilhou, mãe, a mim chega e já coloca, aí eu leio. Ai, vai demorar a aula de educação física. Eu falei, é isso mesmo. Então, ele já sabe. Então, assim, ele consegue se controlar, ele consegue se comportar melhor, porque ele sabe o que esperar. Então, a rotina é isso. É a criança saber que naquele dia ela não vai ter nada. E pai, tá errado? Não, tá tudo bem. É criança, ela tem que brincar. Né? Eu falo que o trabalho é estudar, mas tudo em equilíbrio. Não tem como você ocupar a agenda inteira da criança. Porque você quer um alto rendimento de uma criança, de um ser humano que ainda é criança. Então, às vezes, você está num alto rendimento, mas como está a sua produtividade? Está 100%? Porque tem dia que talvez você dê o seu melhor, mas aquilo ali não é o seu 100%. Então, até a gente precisa dosar que isso seja proporcional a cada faixa etária da criança. É muito sério. Olha que legal, né? Quando aquilo estava falando da rotina, a Miss coloca lá no quadro a rotina, e aí a aula de educação física vai demorar. O que eu estou trabalhando nesse momento? O controle inibitório da criança. Função executiva. A função executiva. Ela precisa saber a hora de cada coisa. E eu preciso me controlar. E o que é o controle inibitório? É isso que está acontecendo aqui agora. Eu estou falando, vocês duas em silêncio. Aqui ela começa a falar, nós duas ficamos... Essa noção. E quando a criança não tem rotina, não tem nada disso, isso se generaliza para outros comportamentos. Aí ela entra na conversa dos adultos, ela fica sem limites, ela não sabe a hora de calar, a hora de falar, a hora de entrar, a hora de sair, o que pode, o que não pode, porque não tem direcionamento. É tão... educar é um desafio, né, gente? Meu Deus do céu, eu tô aqui falando e pensando, gente, é uma super missão. Quantas coisas, porque uma coisa vai gerando outra, né? E vai generalizando para outros comportamentos, outros ambientes, outros momentos. Não, nós estamos falando de rotina, eu já estou pensando no sono. Até o André não está mais aqui, mas a rotina começa desde bebê, né? Sim. Desde bebê. A importância da rotina para o bebê, para que ele tenha uma boa noite de sono, para que ele não passe o dia enjoadinho. Então, assim, a gente está falando aí da rotina para os maiores, mas se formos pensar, é uma coisa que é necessária desde os primeiros dias de vida. Com certeza. E quando a gente fala sobre aprendizagem também, é preciso ter um sono de pelo menos 9 horas, no mínimo 10 horas. Por quê? Porque o sono, ele afeta a aprendizagem da criança. Com certeza. Então, é muito sério. Agora, quando a gente fala de função executiva, eu lembro que eu sou doceira. Ai, gente, então depois do almoço tem que ter
docinho. Um docinho. E aí, o que acontece? Eu queria diminuir outras coisas nas crianças. Eu falei, o que eu vou tirar de mim? Falei, eu não acredito que eu vou ter que tirar o doce. Falei, gente, olha, é muito difícil para a mamãe ficar sem doce. Claro, mamãe, você não vai comprar? A gente ia comprar. Eu falei, não vou comprar. Quando vai ter? Só sábado e domingo. Você vai esperar até sábado? Eu falei, sim, porque eu preciso ensinar eles também que é preciso esperar. E quando a gente espera e a gente consegue, a gente comemora. Sim. Então, assim, é trabalhar o quê? Que uma criança seja mais evoluída, tanto emocionalmente como comportamentalmente. Eles precisam entender que tem o tempo de esperar. Então, uma criança hoje que ela consegue esperar, ela aprende até melhor. Com certeza. Bom, acho que a gente pode gravar outro podcast sobre o assunto. Então, só para encerrar aqui, vamos dar uma recapitulada nos pontos principais, né? Então, nós falamos ali da tarefa, da importância que a tarefa tem para o aprendizado, mas também da importância da participação dos pais, né? Nesse momento, de ter um tempo, seja para auxiliar na tarefa, seja para valorizar essa tarefa para a criança. Algo mais? Keila? Não, para que eles possam entender que pode-se começar, né? Em 2 aninhos já pode começar a tarefa, não precisa esperar vir. Mas não é uma tarefa difícil, é um momento de estudo, um momento ali junto, uma história, uma pintura, né, um recorte, né, é algo que você vai estar ajustando, já preparando o seu filho para quando chegar, ele não vai ter um baque, nem uma dificuldade tão grande de receber aquilo como algo impossível, né, como algo chato. Não, eu já estudo todo dia, já está tranquilo, já é assim, entendeu? E da rotina, né, de estar atentos aí, para que a criança não fique sem rotina, mas também não fique sobrecarregada com tantas atividades, né? É importante ter hora para tudo, inclusive para ficar livre, para fazer algo. Essa semana, inclusive, eu fiz um post a respeito exatamente dessa questão, né? De como organizar o nosso tempo. Que a nossa agenda começa no domingo para ser tocado na segunda, ok? E o que isso vai gerar? Gera planejamento, gera organização, uma economia de tempo, e o nosso cérebro adora economizar, né? Aumenta a nossa visão aí de produtividade e cai nisso que a Bia acabou de falar, de ter mais tempo. Uma agenda organizada, uma vida que segue uma rotina, por incrível que pareça, tem mais tempo do que uma vida desorganizada, né? O cérebro para de gastar energia com coisas que ele tem que ficar lembrando, tá tudo anotadinho, bonitinho, né? Você coloca ali o horário de cada coisa, cumpre bonitinho, que vai dar certo. É fácil implementar a rotina? Não, é um desafio, mas é possível e os benefícios são muito grandes, né? Basta ter disposição. Porque é um trabalho. É um trabalho. Né? Então, assim, eu não gosto. Não, tudo bem, mas aí às vezes não consegue terminar uma atividade, não consegue concluir algo e a frustração vem. Então, quando você consegue se organizar, nem que seja um pouquinho por dia, mas você concluiu, nossa, aquilo é um auge para o próximo você continuar fazendo. Então, assim, eu não vivo sem rotina, tá tudo anotadinho ali. Por quê? Porque ela é eficaz. E ela me ajuda. Então, assim, aí eu consigo organizar, eu falo que eu consigo fazer mais coisas com a rotina do que se eu falar assim, vamos aqui. Eu esqueci que eu tinha que ir lá, que eu tinha que ir ali. Então, não funciona. Realmente, E a rotina é importante, é essencial. E também traz um aprendizado quando a gente precisa sair dela, né? Sim. A flexibilidade de quando algo não dá certo, de quando algo precisa ser diferente também é importante. Bom, queria agradecer então a presença da Andréia, nossa co-host, e também a Keila por ter participado do episódio de hoje. Vai participar de outro, já vou te antecipar. Eu queria que você deixasse uma mensagem final, Keila. Uma mensagem final. Eu acredito, assim, que os pais, eles precisam estar presentes todos os dias, um horário na rotina e na vida dos seus filhos. A presença do pai é muito importante, a presença da mãe é muito importante. Então, nós somos tudo que o nosso filho precisa no momento. Então, se faça presente. Eu só posso 5 minutos. Não tem problema, comece com 5 minutos. Vai fazer a diferença. A evolução que você precisa ver na vida do seu filho, ela vai começar com você perto dele. Seria isso.
fiquei até sem palavras. Eu acho que eu resumiria o podcast de hoje com tudo que nós ouvimos e aprendemos aqui com a Keila em uma palavra: comece. 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 Com o que você tem, comece. Show de bola. Bom, e o episódio de hoje então foi esse. Deixem seus comentários, suas dúvidas também, sugestões para próximos podcasts. Não deixe de nos seguir nas redes sociais, @Escola Smart Start. O podcast está disponível tanto no YouTube quanto no Spotify. E A Keila, quer deixar isso, Keila, sua rede social? rede social? Ah, verdade. Eu atendo crianças também no Cantinho do Conhecimento. O Instagram é Keila Trevisani, psicopedagoga. Lá nós temos acompanhamento escolar, alfabetização, análise de comportamento infantil, um trabalho com os pais, com a família, tá? Vale a pena conhecer também o trabalho da Keila. Um pouquinho mais, né? Bom, então é isso. Não deixem de se inscrever para receber as notificações e até o próximo podcast. Tchau, tchau. Bye, bye.